Eu fui graduanda de letras aqui. Eu entrei, meu Deus, agora fica difícil, porque os alunos vão saber, né, desse segredo. Eu entrei como aluna em 82, aluna de letras, né? E eu fiz a graduação aqui e o mestrado aqui. E só depois é que eu fiz o concurso. Foi um concurso nessa época que era para... Você entrava só com a graduação, e eu já tinha mestrado na época que eu fiz o concurso. E só depois de já ser professora que fiz o doutorado. Mas então minha história começou bem antes. Isso é difícil. Você está querendo que eu escolha coisas muito difíceis, né? Porque são muitos. São alguns momentos difíceis também, que a gente sempre passa, mas tem momentos de muitas descobertas e momentos de muitas coisas boas no relacionamento com as pessoas, que é algo muito precioso no CCHH. São os relacionamentos e a maneira como as pessoas conseguem construir, né? Enfim, o que é que eu iria dizer? Eu iria dizer que eu gostei muito de ter começado aqui, né? Eu era bem mais jovem, claro, e não sabia muita coisa, e ainda hoje não sei, mas era muito desbravador, era uma coisa muito até assustante, assim, me assustava. Mas depois eu me lembro de gostar muito de ter participado, poucos anos depois, da época em que o CCHH estava sendo cabeado de fibra ótica e que o pessoal estava fazendo a capilarização da rede da UFPB. E eu participei disso, meio que indiretamente, mas participei bastante, porque eu estava trabalhando no laboratório de informática do CCHH, e essa foi uma aventura, porque foi aprender muita coisa que não era do meu domínio, eram coisas técnicas, eram completamente novas para mim, muita informação. Claro que eu não sei, não é? Mas para quem sabia falar de linguística e língua portuguesa, ter que aprender aquelas coisas era uma grande aventura, também uma aventura intelectual, e também uma aventura de lidar com pessoas diferentes, e também o que estava acontecendo, que era, digamos que um certo tipo de tecnologia que hoje a gente toma como muito natural, mas que já era muito presente na época no Brasil, mas a universidade ainda não era capilarizada, não é? Os computadores individuais não tinham acesso à internet, não tinham acesso uns aos outros, e isso era não só uma questão de computadores e fios e cabos e roteadores e fibra ótica, mas principalmente era uma questão de aprender novas maneiras de trabalhar. Isso foi muito legal para mim, foi muito desafiador, porque a gente sempre estava fazendo as coisas menos do que as pessoas queriam, os alunos queriam mais, os professores queriam mais e os setores administrativos queriam mais. A gente sempre, todos os dias, a gente ia desapontar as pessoas porque nunca era suficiente. Mas, ao mesmo tempo, era muito impactante. Foi um grande momento. Eu gostei de ter participado disso. E um outro momento que foi muito importante, de certa forma, também tem a ver com tecnologia e também tem a ver com as maneiras de a gente aprender a trabalhar, que foi... por 2007, imagino que tenha sido, talvez os editais tenham sido 2006, não sei, mas eu lembro que em 2007 a gente teve a participação da UFPB na Universidade Aberta do Brasil. Eu tenho quase certeza que nós fomos uma das universidades que entrou no primeiro edital. Né? Se não foi o primeiro, foi logo depois, mas eu tenho quase certeza que foi o primeiro edital. E letras foi um desses cursos, foi um dos primeiros cursos à distância da UFPB. Eu comecei a trabalhar na educação à distância em 2008, porque a disciplina que eu comecei a ministrar lá não era uma disciplina de primeiro período, portanto eu não fui do primeiro semestre, mas foi logo depois. E esse passo para a construção da ideia anterior ao curso, né? A construção da ideia de que a gente ia participar do empreendimento de colocar a universidade à distância, o curso de letras à distância, e o empreendimento de nos colocarmos no edital. Eu comecei só assistindo as colegas, a professora Ana Cristina Aldrigue, que já está aposentada, entre outros, né? Mas esse é o empreendimento que foi a fase de sim, nós queremos, sim, nós vamos, mas eu não sabia nada como é que isso ia acontecer. E depois o curso foi instalado, e depois a gente começou a ter que gerar material, fazer gravações.
E durante vários anos ainda, a gente viajava bastante para polos no interior da Paraíba, no interior da Bahia. E isso foi, eu diria, foi muito desafiante. Era difícil, porque a gente tinha que conciliar muitas coisas. Era difícil porque eu não sabia como eu ia conversar com pessoas que estavam noutra cidade e não era síncrono, não era com essa facilidade que a gente tem hoje. Ou a gente gravava aulas, era muita coisa só escrita, né? Tudo na plataforma Moodle de início, mas a gente podia fazer chat. Eram maneiras que na época eram muito diferentes. Hoje em dia a gente já considera como um feijão com arroz, algo que todo mundo tem que saber, e a gente continua usando. Eu acho isso fantástico. O que a Universidade Aberta, o que a EAD, depois reverteu em proveito do ensino presencial também, né? Coisas que a gente aprendeu a fazer à distância e depois a gente trouxe como um extra, como algo a mais para o ensino presencial. Eu não largo mão disso, eu acho isso muito bom. Então, eu diria que esse foi um momento também em que a tecnologia entrou, mas não foi só a tecnologia, foi aquela coisa, vamos aprender a fazer uma coisa diferente. Então, a gente passou a conviver com comunidades de alunos, digamos, em cidades que eu nunca tinha ido, né? Depois até fui nessas cidades, eu fui, sei lá, Camaçari, por exemplo. Tinha um núcleo, eu acho que eles ainda têm, maravilhoso de alunos, e tinha muitas cidades pequenas do interior daqui, em que muitas vezes os alunos não tinham internet em casa, não tinham sequer computador em casa. Tinha aluno que, nessa época, não é? Era outra época, os alunos tinham que ir atravessar o rio e não sei para onde, pegar uma moto para ir não sei aonde, para chegar no polo, no único dia que eles podiam ir, que era no sábado. O polo da cidade era o único lugar onde tinha computador e internet, e aí é que eles iam fazer os trabalhos e as leituras, enfim. Era outra época, mas também a gente conviveu então com grupos de alunos que se entrosavam muito, que estavam à distância, mas estavam sendo universitários. Isso eu era professora, mas eu acho que eu é que tive a maior oportunidade de aprender. Isso é muito legal. Professor é quem, de repente, sempre tem que aprender mais, né? A gente tem, é uma oportunidade maravilhosa. É porque eu vou ensinar alguma coisa. Eu vou ensinar. Eu faço de conta. Eu faço o possível para dar a oportunidade das pessoas aprenderem. Mas, rapaz, as pessoas me dão muitas oportunidades. Então, esse foi um outro momento. Foi esse momento da chegada do EAD, que está aí até hoje, e eu tenho dificuldades. Mas eu ainda gosto muito, muito. Eu gosto de uma certa leveza das pessoas. Eu gosto de um ambiente de tolerância. Eu acredito que a universidade, em geral, ela tenha isso. Não acho que porque a pessoa passa pelo portão da universidade e entra, ela vira outra pessoa. Não acho. As pessoas são as mesmas, aqui e lá fora. Mas digamos que a gente tem um ambiente que propicia que as pessoas exercitem, aprendam, tolerância, com boa convivência, e até certas coisas muito básicas. Eu vou falar um negócio que é tão básico, e alguém diria, mas que professora boba. Olha, aqui a UFPB, a gente tem aquelas passarelas, a gente tem umas passarelas de trânsito que são elevadas, né? Elas têm umas lombadas, mas as lombadas não são agressivas, não são aquelas lombadas que o carro faz tum, né? A gente passa pela lombada, passa mais graciosamente. E sobre a lombada há uma faixa de pedestres. E as pessoas na universidade se acostumam a parar para os pedestres. E às vezes a gente vê um carro que entra na universidade muito rápido e que passa e não presta atenção e deixa os pedestres a ver navios, e a gente pensa, essa pessoa é nova no campus. Ela não passou por esse processo de aprender a segurar a onda, segurar o carro, para o carro, deixa os pedestres passarem primeiro. Isso é só um exemplinho, tá? Eu gosto disso na universidade e eu gosto disso no CCHH, um pouco de tolerância e de lidar com as coisas de uma maneira um pouco mais construtiva. Eu gosto disso. Claro, né? Uma grande parte da vida da gente é o trabalho. Já que você falou em relações interpessoais, aí eu vou querer fazer alguma homenagem também, né? De pessoas que me marcaram muito, e sem desmerecer o fato de relações interpessoais em geral, mas tem uma professora que foi minha professora na graduação, e depois ela foi minha colega de departamento,
E tanto num momento quanto no outro, eu sempre que penso na minha vida de professora e de profissional de letras, eu penso muito nela, que foi a professora Otília Idalina Maia de Vasconcelos. Infelizmente, ela faleceu muito jovem. Eu hoje sou mais velha do que ela era quando faleceu, o que é uma coisa muito perigosa, mas ela foi muito importante como professora, porque ela me deu uma coisa que depois eu tentei a minha vida toda repassar para os meus alunos, que é fazer você ler bastante, estudar bastante. Estude, vai estudar. O texto é difícil? Ok, vai estudar. Estude, vamos lá. E ela cobrava, e ela corrigia, e ela prestava atenção. Em nenhum momento ela menosprezava os alunos, de jeito nenhum. Ela transmitia muita ênfase no bom que era a gente descobrir as coisas, mas você tinha que estudar. E uma coisa muito legal é que depois a gente se sente construído, a gente se sente forte. A gente não sabe tudo, a gente não sabe nem a metade, nem 25% de tudo, a gente sabe muito pouquinho. Mas quando a gente estuda, a gente se sente mais forte também. A gente não está enganando ninguém. O que eu sei isso aqui, eu li este autor, é assim, eu posso criticar e tal, mas a gente tem uma certa base para ser honesto naquilo que a gente ensina. E é claro, como eu sou professora de letras é uma licenciatura, então a gente convive o tempo inteiro com pessoas que estão se formando para ser professores. Isso me parece muito importante. Saiba. Não saiba tudo, nunca você vai saber tudo, mas não enrole a sua formação, porque você tem uma responsabilidade para com os demais. E quando você não enrola na sua formação, você se sente muito mais forte. Isso é uma coisa muito boa, não é? E é claro, os meus colegas são muito importantes e foram durante todo esse tempo, e também os meus alunos, ou os alunos que passam por a gente lá na formação em letras, alunos tão legais, alguns que são muito brilhantes e alguns que não são necessariamente tão brilhantes, mas eles têm muita garra. E uma das coisas mais gostosas é quando a gente está numa banca, por exemplo, de TCC, de mestrado ou doutorado, mas principalmente de TCC, e o aluno agradece aos avós, agradece à sua família e diz que ele é o primeiro aluno a ter uma graduação na família dele. Isso, para mim, é uma festa. Então, são coisas que a gente presencia que, para mim, são muito relevantes. Muito. Você quer começar uma outra entrevista? Então, o trabalho, ele ajuda a gente a se construir, a se segurar nos momentos ruins de outras coisas, nos momentos de doença, nos momentos de trabalho, de problemas familiares, nos momentos de problemas políticos, no momento de pandemia, por exemplo, né? Tão importante que foi, mesmo durante a pandemia, poder dar aulas à distância, no curso presencial, né? Com os alunos presenciais, a gente conseguir estabelecer relacionamentos remotos. O trabalho, para mim, ele me segura, ele me alicerça e, enfim, me constrói. É isso. E o que é que eu iria dizer mais? Não sei, o sentido é alegria. Um bocado de chateações também, cotidianas, né? Com burocracia, com coisas que não acontecem, com buraco na porta da sala, que depois é tapado, mas aparece um buraco em outro lugar. Claro, normal. Com tantas coisas pequenas e irritantes e do cotidiano, mas que também fazem com que a gente saiba, pois estava chato, né? Mas eu consegui, né? Eu consegui aprender a lidar com as coisas boas e com as coisas chatas também. Isso é muito importante. Quando eu era do Coral Universitário Gazi de Sá, na graduação, não como professora, mas na graduação, o maestro, professor Alberto Kaplan, que já se aposentou e já faleceu, ele também era professor da UFPB, ele fez o coral cantar um hino universitário europeu, né? No caso, precisamente alemão. Esse hino era cantado em latim, a gente aprendeu a cantar, e no próprio coral havia um dos professores daquela época, que era meu professor em letras, que era um professor de latim, e então ele explicou a coisa lá, explicou a letra, né? Que era do Gaudeamus Igitur,
que é um hino universitário, acho que alemão, medieval, e tem alguns versos em que eles cantam, eles dizem que louvam a universidade, louvam as pessoas, a universidade reúne as pessoas, e as pessoas fiquem alegres por isso, a universidade acolhe. Ok, com todas as dificuldades, eu concordo com isso, eu acho que é muito bom ser assim.